Você já se sentiu estranha olhando no espelho? Como se tivesse alguma coisa de errado com o seu rosto, com o seu corpo, mesmo todo mundo dizendo que tá tudo bem e que você é muito bonita e só você não acredita nisso? Você já quis tanto, mas tanto mudar algum detalhe do seu rosto ou do seu corpo, procurou cirurgias, intervenções, e mesmo assim você continua achando problemas e fica nessa busca de tentar consertar esses defeitos, e mesmo tentando consertar eles, você nunca se sente satisfeita? Talvez isso não seja só uma baixa autoestima. Talvez isso seja o transtorno dismórfico corporal. Se você não me conhece, meu nome é Giovana Bernaz, eu sou psicóloga especializada em terapia cognitiva comportamental. Hoje a gente vai conversar sobre o transtorno dismórfico corporal. O que é, as causas, sintomas, tratamento, o que os últimos estudos estão dizendo sobre isso. Então, sem mais, bora lá. O transtorno dismórfico corporal, que a gente apelida de TDC, é um transtorno psicológico que é caracterizado basicamente, falando de uma forma bem leiga e acessível, é aquela pessoa que se preocupa excessivamente, muito mais do que o normal, de forma irracional, com seus defeitos da sua aparência física. Só que veja só, esses defeitos as outras pessoas não enxergam como defeitos. Começando por aí, a pessoa passa a ter pensamentos obsessivos, excessivos sobre esses defeitos, sobre o corpo. Às vezes é o nariz, a pele, os olhos, o cabelo, a cintura. E, em resposta a essa preocupação excessiva, essa pessoa geralmente desenvolve alguns tipos de comportamentos repetitivos. Ficar horas se olhando no espelho, usar muita maquiagem, gostar de roupas caras ou chamativas, ficar pedindo opinião das pessoas o tempo todo, evitar de tudo sair de casa. É um sofrimento real e muitas vezes as pessoas ao redor nem percebem. Estima-se que 15% das pessoas que procuram as clínicas de cirurgias plásticas possuem o TDC. São pessoas que muito provavelmente vão voltar lá porque sempre vão ter mais defeitos a serem consertados com o tempo. O TDC pode começar dando seus primeiros sinais até mesmo na infância ou na maioria das vezes na adolescência, mas também pode ser desenvolvido na vida adulta já. Mas ele é muito prejudicial. Prejudica a autoestima, a vida social, relacionamentos, desempenho profissional, desempenho acadêmico. E a gente não pode deixar de falar aqui sobre a problemática das redes sociais. Antigamente, não tão antigamente assim na verdade, a gente não tinha essa gama de corpos e aparências pra gente se comparar, que é o que a gente tem hoje de uma forma muito facilitada com as redes sociais. E todos os últimos estudos sobre a dismorfia só têm confirmado e confirmado outra vez e outra vez e outra vez a seriedade disso. Eu reuni vários estudos, eu li vários artigos, vários trabalhos, várias revisões sistemáticas e eu vou falar um pouquinho aqui, em poucas palavras, o que esses últimos estudos têm trazido. Os estudos mostram que as adolescentes, as mulheres jovens têm cada vez mais vontade de parecer de fato com os filtros que elas usam nas redes sociais. Existem tantos estudos sobre isso que até foi apelidado de dismorfia do Snapchat. E claro, esses filtros que estão tão facilitados nas redes sociais pra gente usar, acaba gerando esse desejo em nós de alcançar esse padrão inalcançável de beleza que o filtro faz. E o uso recorrente das redes sociais, o uso recorrente desses filtros, não só em si mesmo, mas de ver as outras pessoas utilizando, impacta diretamente na autoestima dessas adolescentes, dessas mulheres. E não se engane, homens também sofrem com a dismorfia, mas é com outro tipo de dismorfia, que é chamada de dismorfia muscular. Enquanto as mulheres estão preocupadas ali com a simetria do rosto, com o narizinho empinado, com os lábios cheios, com o rosto afinado, com o corpo naquele padrão, os homens eles estão extremamente preocupados com a massa muscular e com a calvície. Pode parecer piada, mas não é, gente, é real. E esse desejo de ter esse corpo forte, definido, basicamente inalcançável e
idealizado tem levado muitos homens a fazer uso de esteroides e anabolizantes que trazem muitos prejuízos à saúde. Mas a dismorfia, ela acaba falando mais alto do que o medo das consequências dos usos dessas substâncias. Ou seja, não é só uma questão de espelho, é uma questão cultural, social, emocional. O TDC afeta diretamente o modo como a pessoa se enxerga e como ela acha que o mundo enxerga ela. Os estudos também mostraram esse medo que as pessoas têm de expor a verdadeira face delas nas redes sociais. A maioria das pessoas acha um absurdo você aparecer nas redes sociais sem pelo menos um filtro, e se não tem como usar um filtro, com uma maquiagem. A gente tem consumido todos os dias conteúdos nas redes sociais, vendo pessoas ali que não são pessoas reais. E aí a gente se olha no espelho com a cara pelada, sem nada ali pra dar um tapa, e a gente se sente extremamente insatisfeita. Mas é porque a gente tá se comparando com pessoas que nem sequer são reais. E como não é novidade, né, o TDC ele não costuma andar sozinho não, ele tem ali os seus amiguinhos. Então, frequentemente, uma pessoa que sofre de TDC, ela vai sofrer de transtornos de humor, principalmente a depressão, transtornos de ansiedade, isolamento excessivo, dificuldade de relacionamento, dificuldade com as habilidades sociais. E, infelizmente, a gente também tem casos de que a pessoa com TDC também tem muitos pensamentos de desvivência. As causas da dismorfia, como em qualquer transtorno psicológico, elas não são simples, não são únicas. Elas são multifatoriais. Pode haver sim uma predisposição genética, pode ser por alterações neurobiológicas, que são alterações inclusive semelhantes ao que acontece no transtorno obsessivo compulsivo. Histórico de crítica sobre a aparência, histórico de bullying, traumas relacionados à aparência, rejeições na infância. E claro, que eu acabei de explanar, essa pressão estética que a gente tá consumindo aí o dia inteiro nas redes sociais. É como se o nosso cérebro, o cérebro de cada um, de você que tá me assistindo, meu cérebro, de todo mundo que tá presente nas redes sociais, estivesse sendo condicionado dia após dia a enxergar defeitos que não existem, que começaram a existir só porque as redes sociais proporcionam filtros que transformam a aparência para uma aparência que nem existe. E claro, a gente tem que ter cuidado para diferenciar o TDC de outros transtornos. Muitas vezes ele é confundido com a ansiedade social, conhecida como a fobia social. Mas na ansiedade social, o foco do medo é o julgamento dos outros, mas de um modo generalizado, não é relacionado especificamente a uma preocupação com algo da aparência. E também o TDC não pode ser confundido com o toque. Eles são muito parecidos nesse sentido da obsessão, de ficar obcecado com um certo defeito e ficar pensando e falando. Mas no toque, as obsessões elas são mais amplas, elas não são focadas na aparência, assim como ocorre no TDC. E o mais importante, não pode ser confundido com transtornos alimentares. Muitas vezes uma pessoa que tem TDC, ela pode sim ter um transtorno alimentar de comorbidade. Eles não são a mesma coisa e não necessariamente um vem com o outro. Por isso, se você desconfia que você tem o TDC, procure um profissional competente, porque o diagnóstico correto é essencial no processo de tratamento. E já que a gente entrou nesse tópico de tratamento, venho trazer a boa notícia que sim, existe tratamento para o TDC. Fazendo a terapia cognitiva comportamental, você vai aprender a identificar, questionar os seus pensamentos distorcidos sobre a aparência, reduzir os comportamentos compulsivos, vai trabalhar na sua autoestima, na sua autocompaixão, no enfrentamento de situações sociais e, claro, em alguns casos, a combinação com a medicação psiquiátrica também pode acabar sendo necessário. A gente cresce aprendendo que precisa ser bonita para ser aceita, que precisa ter o corpo certo, o cabelo do momento, a pele perfeita. E às vezes, sem perceber, essa pressão vai quebrando a gente por dentro.
e a gente começa a enxergar defeitos onde nem tem. Você não precisa se encaixar no padrão do momento, ou num padrão que a rede social estipula como o ideal para ser perfeita. Eu sei que pode parecer ser clichê, mas eu não posso deixar de falar isso. Não ceda. Se você identificou que você já tem alguns traços desses sintomas, cuidado, não deixe isso tomar conta de você. Recomendo muito que você faça psicoterapia, isso ajuda muito o autoconhecimento e ajuda a gente a abrir os nossos olhos para essas distorções que a gente vai criando pela pressão da estética. Se você gosta de assuntos de saúde mental, de psicologia, de terapia cognitiva comportamental, eu solto vídeo novo aqui toda quinta-feira. Se você quiser me apoiar aqui pelo conteúdo, deixa um like, coloca um comentário se você se identifica, se você já teve alguma experiência com isso. É muito bom a gente aprender com a experiência dos outros e de ter contato com a percepção que os outros têm sobre isso. Aqui no canal também eu já tenho um vídeo sobre compulsão alimentar, sobre bulimia, fome emocional. Eu vou deixar a playlist aqui também. E não se esqueça de se inscrever. Até a próxima. Tchau, tchau!